Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fora de Sala, sua dose semanal de boas conversas sobre cultura, teologia e sociedade. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder compartilhar com você as nossas conversas. Aquela pergunta que você gostaria de fazer no final da aula, aqueles temas que a gente não consegue conversar nas salas de aula. Estamos aqui reunidos para poder trazer para você com sinceridade e trazer um olhar evangélico sobre os dilemas do nosso tempo. Aqui ao meu lado estão os nossos amigos queridos reunidos e eu tenho aqui à minha direita o nosso querido Pedro Vercelino. Seja muito bem-vindo, Pedro. Fala, pessoal. Um privilégio, mais um episódio com vocês. Eu recebo mais uma vez, tenho o privilégio de receber aqui comigo o Joel, que ele só está esperando ver como eu vou tratá-lo, mas não, é Joel. Seja bem-vindo, Joel Neto. Obrigado, Du. Os amigos tudo. Muito bem. Eu tenho aqui também o privilégio de recebê-lo mais uma vez, nosso amigo Felipe Santos. Prazer estar com vocês de novo, gente. E ele, sempre ele, Lucas Sabatier. Sempre uma alegria. Muito obrigado. Queridos, estamos aqui reunidos no Fora de Sala e eu jamais vou esquecer de lembrar você de seguir a gente. Poxa, a gente tá lá no Instagram, a gente tá no Facebook, no YouTube, todas as principais redes de transmissão de podcasts, Spotify, Deezer, todos lá você vai encontrar o Fora de Sala. Dá uma força pra gente lá, comenta, curte, compartilha esse episódio, compartilha com seus amigos, aquele amigo que sempre fala bobagem, aquele amigo que sempre fala coisa boa, também compartilha com quem você quiser, não é? Os inimigos também, né? Os inimigos, esses... Se for ruim, manda pro inimigo. Principalmente, fala assim, eu tenho um negócio super legal pra você ouvir, vai durar 1 hora, mas se eu fosse você eu não perdia. É tipo aquele filme ruim que você pagou pra ver no cinema, sabe? Você foi lá, pagou aquele filme e você não pode guardar só isso pra você. Você quer comentar algum, Felipe, sem ser cancelado, ou você vai deixar passar essa bola? Cara, minha esposa perguntou pra mim ontem por que eu tava vendo um filme horroroso que eu tava odiando e eu falei pra ela, não sei, eu tô simplesmente vendo. Mas não foi no cinema. Pelo menos não foi no cinema, né? Pelo menos não pagou. Foi na conta do cunhado. Não, tô brincando. Tudo bem, porque cunhado não é nem parente, né? Boa. Exatamente. Queridos, esse é o Fora de Sala. Nós temos o privilégio aqui de todas as semanas conversar sobre assuntos extremamente relevantes. Cada um de nós pode contribuir com uma perspectiva diferente e essa é a grande qualidade do Fora de Sala. Todos nós aqui somos independentes, esse programa não é vinculado a nenhuma Não, instituição. peraí, eu queria fazer um comentário de que eu não sou independente, eu casei. E aí, por causa disso, eu respondo a minha esposa, amor, se você estiver ouvindo, eu sei. Cara, não joga essa bola pra gente. Todos nós somos casados, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que esse é um podcast que é uma iniciativa nossa. Todos nós temos a nossa denominação, temos o nosso compromisso com igrejas e enfim. Mas esse é um podcast independente. Se você, desculpa, inclusive... de novo, eu sei que eu tô interrompendo, mas Não, desculpa, é a minha palavra. O Joel diz isso. Vocês estão muito educados. Isso foi sectarista, porque o Felipe é de uma igreja livre, não tem dominação. Eu sim sou Mas olha só, eu tenho dupla membresia, tá? Eu sou membro da minha igreja de origem que me enviou. É tipo pro dupla campo cidadania? missionário. É por aí. Cara, mas tá cristianismo vendo? não Por aí. é país, assim, pra você poder ter dois passaportes. Não funciona assim. Abraço aí pra minhas igrejas do coração. Boa! Muito bem. Esse é o Fora de Sala, minha gente. A O gente Pedro fala já de... perdeu 15 minutos da fala dele. A gente vai Já cortar usou. o Pedro. Ele deu o super trunfo dele. A gente vai pedir pro Renan, nosso amigo que tá aqui na técnica. Renan, corta o microfone, por favor. Brincadeira. Sempre um privilégio. Renan tá no ponto. Tá aqui. No programa de hoje nós vamos falar sobre tendências. Nós lemos um artigo publicado lá no site do The Gospel Coalition, publicado pelo Trevin Max, um artigo onde ele fala sobre tendências. Inclusive, esse artigo está aqui na descrição do episódio. Se você quiser ler, você pode ler ele lá, a gente vai publicar. E o Trevin estava falando um pouco sobre alguns movimentos que moldaram o cenário evangélico no Brasil, no mundo, né? Ele fala do cenário americano, mas de certa forma algo que nos influencia também. O Trevin identifica que enquanto nas décadas de 60, 80, vivemos o chamado movimento do espírito, né? Passamos depois nas décadas seguintes pela igreja sensível, voltada para tornar a igreja mais acessível, compreensível para outras pessoas. E terminamos o século com um movimento centrado no evangelho, muito voltado, inclusive, para lidar com deficiências e oportunidades que surgiram desses movimentos.
Mas o Trevin também identificou que pode ser uma nova onda, baseada na formação espiritual. Uma ênfase como tendo a lealdade a Jesus como Senhor de toda a vida e que requer uma reformulação de hábitos pessoais e disciplinas espirituais. Mas que ao mesmo tempo incorpora rituais cristãos antigos na vida das pessoas, como orações escritas, espaço santificado, ajoelhar-se, fazer o sinal da cruz, etc. E uma adoração que mistura credos e liturgias antigas com novos estilos de adoração. Então surge para nós a pergunta de hoje: será que nós podemos dizer que esse será o próximo movimento que influenciará as igrejas no Brasil também? Quais são os candidatos à nova tendência a alcançar e influenciar o movimento evangélico no Brasil? Hoje, no Fora de Sala. Queridos, nós falamos aí sobre 3 movimentos que foram muito importantes na construção do movimento evangélico no mundo todo, né? O movimento do Espírito, o movimento da Igreja Sensível e, por fim, esse movimento centrado no Evangelho. Como essas 3 tendências ajudaram a moldar a paisagem do cenário evangélico do nosso tempo e que práticas ou tendências deles nós ainda percebemos que são úteis para nós? Em primeiro lugar, vamos identificar como essas tendências moldaram a paisagem do cenário das nossas igrejas. Joel, comece, por favor. Obrigado. Pelo olhar do Felipe. Escolheu. A gente tinha combinado, A gente né? combinou o olhar isso. era de... Exatamente, olhamos, olhou, não tem como. É isso aí. Du, tem um autor que eu estudei no mestrado, eu pesquisei, muito famoso na história, ele conhece bem, Mark Bloch, né, Apologia da História. E o ofício do historiador, ele diz assim que nós somos mais filhos do nosso tempo do que dos nossos pais. Então, quando falamos, nós sempre falamos de algum lugar. Então, quando olhamos essas tendências, como você falou, do espírito, do sensitivo, da igreja centrada no evangelho, desse movimento da formação espiritual, como você citou do artigo, eu acho que nós somos hoje, como igreja dos nossos dias, uma união de tudo isso, que foi sendo construído, que foi sendo... Porque foi uma resposta para o seu tempo. Foi, como você mesmo usou as palavras, a palavra tendência, foi uma resposta para aquele tempo, né? E como todos os modelos, eles têm suas vantagens e desvantagens. Como você usou, tem as suas potencialidades, oportunidades e tem os seus problemas. Então, ao longo da história, todos eles tentaram responder um problema do momento e, como tentativa, acertaram coisas e erraram tantas outras. E eu acho que nós hoje estamos fazendo o mesmo movimento. Né? Conscientes disso ou não. Conscientes disso ou não. E não olhar dessa maneira, eu até estava dizendo antes de começarmos, a gente corre o risco de criar de todas essas tendências, inclusive do que fazemos hoje, uma caricatura. A olhar lá para trás e olhar para o movimento do Igreja Centrada e dizer essa é a solução ou esse é o problema. Sendo que nenhuma nem outra é a verdade. É uma resposta ao tempo, ao momento que se vivia, de coisas que precisavam responder, perguntas que estavam sendo feitas. Eu acho que esse é um grande problema da igreja. A igreja, por vezes, está dando respostas certas para perguntas que foram feitas há 300 anos atrás. Sim. Né? E aí não precisa mais responder. Já passou a pergunta. Tem uma história muito famosa que dizem que uma vez escreveram lá aqui em São Paulo, em Perdizes, no teu Colégio Batista. Não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que escreveram no muro bem grande assim do Colégio Batista: Jesus é a resposta. Aí o pessoal da PUC à noite, que fica muro com muro, Colégio Batista, se você conhece, já foi na PUC à noite, o Lucas estudou lá, ele sabe como funciona, né? Ali perto do pessoal da filosofia, perto do bandejão lá. Eles foram lá fora e escreveram assim: Qual pergunta, né? Mas eu não perguntei nada. Então por que Jesus é a resposta se eu não fiz pergunta nenhuma? Então eu penso que essas tendências, eles estão tentando responder questões que estão sendo feitas para o seu tempo. Acertam e erram. E eu acho que a nossa grande discussão aqui seria hoje, agora, nesse momento, para nós 4 e você também, o que nós estamos fazendo para responder o tempo de hoje. Então, só para fazer um panorama rápido do que eu penso, eu acho que a igreja, por grandes questões que caberia outros podcasts, por vezes teve medo de lidar com as questões da teologia do Espírito Santo. Né? Esse Deus desconhecido, como alguns dizem.
Ou o próprio Deus esquecido, né? O Francis Chan escreveu sobre isso. Isso. O Deus relegado. Esquecido, eu falei errado. Eu me lembro uma vez que eu pastoreava em Jacarí, e eu me lembro uma vez que um prestador de serviço estava fazendo um serviço lá de pedreiro na igreja. Eu desci do meu escritório, passei, e ele falou assim pra mim: você é o pastor daqui, né? Eu falei: sou. Aí ele falou: eu também sou crente. Eu falei: poxa, que legal, que legal. E ele falou assim: a minha igreja é bem parecida com a de vocês. A única diferença é que lá a gente crê no Espírito Santo e vocês não. Uau. Aí eu parei e falei: cara, de onde você tirou isso? Que a gente não crê no Espírito Santo. Agora, em nome de responder a esse movimento naquele tempo, nós fizemos vários exageros. Se pensarmos no movimento sensitivo, nós estamos pensando em uma geração que é uma reação ao pós-iluminismo, ao movimento racionalista, que é uma reação a uma sociedade que hoje vive pelas experiências. É uma uma geração que responde, a geração experience, né? Ela responde pela experiência. E que passou por uma revolução tecnológica. Que passou por revolução. Que transforma a cultura. Transforma. Os nossos barões hoje são os barões da tecnologia. E traz um olhar que havia sido também esquecido na igreja, que é o olhar para o não crente. Exato. Olhar para aquele que não essa coisa do modelo, né? Então, eu costumo dizer que nunca na história da humanidade uma geração participou tanto da construção histórico-cultural como essa que nós vivemos hoje. Os nossos jovens nessa geração, eles não param para te dar um copo d'água, mas eles param na estrada para colocar no Waze, buraco na pista. Porque eles participam da construção cultural. Então, nós precisamos ser uma comunidade que dialoga com essa juventude, com essa geração que está chegando, que enxerga no meio de tudo isso. A geração da igreja centrada no evangelho é o mesmo movimento, o mesmo olhar que a gente tem que fazer. A pergunta é: como nós vamos olhar todos esses movimentos que foram feitos, que eram legítimos, que acertaram e erraram? Como nós vamos achar oportunidades? Vamos rechaçar os problemas e vamos nos manter fiéis à pregação e à mensagem do evangelho. Excelente. Acho que aqui está a nossa grande questão. Excelente. Antes de dar 2 passos para frente, eu vou dar um passo atrás. Tá. Para que quem está ouvindo a gente consiga identificar e se localizar um pouco do que a gente está falando. Aí tem que ser com o historiador. Pois é, e é justamente para ele que eu vou passar a bola. O cara fez Felipe, história pro esporte, né, mano? O cara tem que contribuir aqui. Exatamente, ele tem que fazer valer das coisas que ele estava estudando. ele leu. Ô, Felipe, dá pra gente uma distinção rápida desses 3 movimentos e quais eram as ênfases principais desses movimentos? Certo. Então, deixa eu primeiro fazer uma distinção aqui. Existem as ondas do mover do espírito e existem tendências eclesiológicas. Ótimo, distingue. Isso. As ondas do mover do espírito elas são bem trabalhadas na literatura. Você tem a primeira onda, que é o surgimento do movimento pentecostal, início do século XX, certo? Que com a ênfase no batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Posteriormente, você tem uma segunda onda do espírito, onde eles diriam o resgate dos dons, sinais e milagres na igreja. E você tem, então, uma terceira onda, já para as décadas de 60 e 70, que é o surgimento do movimento neopentecostal, que envolve a entrada do pentecostalismo nas igrejas históricas, batistas renovados, presbiterianos renovados e assim sucessivamente, e o surgimento de novas práticas envolvendo, dentre elas, a chamada teologia da prosperidade, que é muito comum no Brasil. Então, essa discussão aqui, eu acho que ela tem que separar esses 2 aspectos. Porque, em primeiro lugar, se você pensar no mundo pentecostal, que é, se eu não me engano, o maior grupo evangélico no Brasil, o movimento pentecostal, ele é bem diferente. Maior denominação evangélica do Brasil é uma denominação pentecostal. Sim, exatamente. Então, Tem muitos dos nossos ouvintes, inclusive. Isso. A forma de conduzir a igreja, o governo da igreja, as questões eclesiológicas do movimento pentecostal, dentro das igrejas de origem, que nascem pentecostais, elas são bem distintas das igrejas históricas. Nós aqui somos membros de igrejas históricas. Quando eu digo igrejas históricas, no Brasil você pensa batista, presbiteriana, você pensa na congregacional, anglicana, luterana, cristã evangélica, tem algumas outras. Metodista, né? Metodista é uma igreja histórica no Brasil. E quando você pensa em igrejas pentecostais, aí tem uma outra categorização bem diferente. Beleza, então você tem... Não estamos falando da primeira onda do Espírito, segunda onda do Espírito, nem terceira onda do Espírito. O que nós estamos discutindo aqui são tendências eclesiológicas que começam dentro das igrejas históricas. E aí nós temos ali na década de 80...
no Brasil, tá? Vamos pensar em Brasil. Se eu não me engano, na década de 80, início da década de 90, você tem a igreja sensível ao interessado, que eles chamam de sensitive church, a sensitive seeker, sensível ao interessado. Chega no Brasil, eu acho que por meio da rede ministerial, que era um programa mantido pela Saddleback, lá nos Estados Unidos, a igreja famosa do Bill Hybels. Não. Essa é do Rick Warren. Saddleback, Rick Warren. Isso. Bill Hybels é em Rick Chicago. Warren. Willow Creek. Exatamente. Willow Creek. Então, rede ministerial, a igreja sensível ao interessado, elas surgem nesse momento. E aí você vai ter, posteriormente, no Brasil, a chegada da igreja do movimento, aí já nos anos 2000, né? Você vai ter o pessoal da igreja centrada no final evangelho. dos anos 2000. Redeemer. É mais 2010, né, pra frente, essa igreja centrada no evangelho. É quando o Keller vem pra ser palco. Isso, eu tava lá. Estava lá, 2003. Isso. Então você tem esses movimentos... Não tava nem no ensino médio, né? Mas tudo bem. Mas tem, né, nessa quarta onda, só pra fazer um parênteses, você tem não só o ministério do Keller influenciando, mas você tem lá nos Estados Unidos acontecendo o início da Gospel Coalition. Isso. E as conferências Together for the Gospel, for the juntas Gospel. pelo Evangelho. Que eu fui com você. Que tem ali debaixo desse guarda-chuva não só aqueles que se associavam ao Tim Keller, mas tanto que no T4G o Tim Keller, a entrada dele era o T4G, o Juntos pelo Evangelho. A entrada dele era bem menor, né? Quando nós fomos, ele nem tava. Você tinha uma entrada maior de outros sabores aí do conservadorismo. John Piper. Então, só pra gente tentar aqui. Então, a igreja sensível aos interessados é aquela igreja que pensa assim, boa parte do nosso povo não é cristão. E boa parte... Só que muitas pessoas não cristãs, elas têm um interesse em saber mais de Deus. Como é que nós podemos alcançar essas pessoas e não assustá-las, mas trazê-las para o nosso convívio e, tendo-as no nosso convívio, proclamar o evangelho para que elas se convirtam? Eles chamavam isso, Felipe, te cortando um pouquinho, em vez de você esperar que ela creia, ela pode antes pertencer. É a diferença de crer e pertencer. É por isso que sensível ao interessado. A igreja centrada no evangelho já é uma pegada mais diferente. Vocês que participaram dos processos, eu tenho menos conhecimento dessa aí. E você tem o movimento da reformição, que é esse movimento que surge entre os novos calvinistas, neocalvinistas, lá no final dos anos 2000. E ganhou muito espaço nos Estados Unidos. Exatamente. É um movimento jovem, mas muito interessado em teologia, em pra galera que tá lendo teologia, né? Pensar nos títulos do Kevin DeYoung, é um exponente. Mas o Greg Gilbert. O autor do Reformição, meu Deus. O Mark Driscoll. Então são muito, assim, todos esses movimentos, eles são interessantes em vários aspectos. E eles têm suas coisas boas, eles têm suas coisas negativas, como qualquer movimento. É aquela história, todos esses movimentos estão propondo algo para dialogar com a cultura do momento. Só que alguns deles duram mais, outros duram menos. Então, historicamente, é assim, nós temos vivido, o que nós conversávamos aqui anteriormente, antes de começar a gravar, um encurtamento dos movimentos. Né? Você tinha, antigamente, movimentos que duravam mais. Por exemplo, você tem lá o liberalismo surge, aí você tem o fundamentalismo surgindo, e eles dialogam ou debatem um ao outro durante décadas e décadas. Aí você vai lá no final, quando o fundamentalismo está esgarçando o seu tecido, você tem o surgimento do neoevangelicalismo. Então são coisas muito longas. Hoje não, você vê que eu estou falando de um espaço de 30, 40 anos em que você tem uma série de movimentos. E qual é o objetivo desses movimentos? Trazer as pessoas ao evangelho, discipular essas pessoas e mantê-las firmes no evangelho. Alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Acho que passa por aí, né? Ótimo. Mas todos eles propositivos. Eu acho que tem uma... Alguns movimentos e tendências, eles reagem para algo que está acontecendo de maneira mais ampla, né? Então, a revolução tecnológica que aconteceu aí no final do último século, talvez justifique um pouco dessas propostas do seeker sensitive, né? Do sensível, a comunidade que se pretende alcançar. Acho que é o próprio avanço de estudos na área de administração, na área de de psicologia, na área de comportamento do consumidor, tudo isso acaba influenciando. E a atenção, então, nesse sentido, ela se voltou à forma como a igreja vai agir. A tendência da centralidade do evangelho, ela reage, talvez não àquilo que está acontecendo na cultura,
mas aos exageros dessa onda anterior, onde a forma Isso, acabou dominando de isso, tal maneira isso. que os eventos, que o trato, a luz e etc., acabaram tomando só a centralidade da Desculpa, ação da igreja. Um detalhe, tem um livro, para quem se interessa, infelizmente esse livro já está datado porque ele trata da igreja emergente. A igreja emergente é um movimento que surge e morre e é apagado muito rápido, né? O livro do Dan Kimball, se eu não me engano, o título é Igreja Emergente, da editora Vida. Esse livro foi publicado ali por volta de 2010, 2009. O Dan Kimball faz uma descrição, porque ele faz uma descrição desses movimentos, desse Seeker Sensitive e tudo mais, ele faz uma descrição desse projeto da igreja na chamada pós-modernidade e como esses projetos eles começam a não atender a todo tipo de grupo. E por que a igreja emergente, esse retorno à espiritualidade antiga, por que ele surge? Não é um livro, como eu falei, é um livro que já está meio fora de moda, mas para quem quer ter uma noção, lê lá o início do Dan Kimball. Para quem quer ter uma noção sobre os movimentos, das tendências lá do espírito, sem uma linguagem super crítica, uma linguagem normal, Paulo Romero, que é o... Super evangélicos, né? Não é o Evangélicos em Crise, é o terceiro livro dele lá, enfim, eu vou lembrar a qualquer hora desse nome, vai ficar lá. Então é o Paulo Romero... Cristianismo em Crise? Não, o cristianismo... Ele tem o Super Crentes, depois ele tem o Evangélicos em Crise, e aí ele tem um terceiro livro, que foi a tese de doutorado dele em Ciência da Religião, em que ele conta a história das ondas do espírito e como isso influenciou o Brasil. Livro bem interessante. Daqui a pouco a gente lembra o Eduardo. Então, são o dois Felipe livros. fala do nada, assim. Mas, Pedro, você tinha algo a acrescentar à nossa conversa? Sim, né? Quando o Lucas estava falando do surgimento do movimento da igreja centrado no evangelho, acho que a grande reação que ela faz ao próprio movimento da igreja centrada no indivíduo externo é o grande pragmatismo que assola essa igreja no que diz respeito tanto à sua maneira de funcionar, como também na sua própria teologia. Né? A teologia da igreja centrada no indivíduo, ela se torna pragmática ao ponto de dizer o seguinte: se não serve para a segunda, não serve para o púlpito. Né? E aí o que você faz? Você esvazia a pregação de teologia, de fundamentação bíblica, de exposição da escritura, de revelação de Deus, para simplesmente aquilo que é possível de se tornar uma atitude prática para sua semana. Né? E aí esse aforismo não é de todo ruim se ele for bem lido. Isso, desde que ele seja fundamentado numa boa teologia. Uma boa se ele teologia. seja uma resposta adequada ao mandamento Até de porque Deus. se não for uma boa teologia, não serve para segunda. Exatamente. Boa. O livro que o Felipe estava mencionando anteriormente é Decepcionados com a Graça. Isso. Só uma observação sobre esse livro. A primeira parte do livro, ele traça o desenvolvimento desses movimentos das ondas do espírito, tanto no início dele nos Estados Unidos quanto no Brasil. A segunda parte ele já faz uma crítica, o interesse é mais a parte histórica para quem tem interesse. Lê a primeira parte, muito bom. Paulo Romero, excelente escritor, um cara assim, comunica muito bem, muito fácil de entender. Joel. Então, como eu me formei no final, comecei a estudar teologia final da década de 90 e início da década de 2000, e comecei a pastorear no início da década de 2000, eu vi, como adolescente de igreja, todo esse movimento. Eu queria fazer uma rápida contribuição do olhar filosófico para tentar responder isso que o Lucas e o Pedro falaram sobre esse pragmatismo exagerado que foi gerado e essa ideia de que foi uma tendência muito mais na forma, né, do que na essência. A gente vem de uma modernidade que desenvolveu e abraçou o método científico. Então, pensar em modelo na modernidade foi uma coisa muito mais real, muito mais palpável. Então, quando a gente chega no século XX, com a ciência já extremamente desenvolvida, o método científico extremamente desenvolvido, a ideia de modelo, de você mensurar, medir, pesar e considerar suficiente, começa a se tornar uma coisa extremamente cara para a modernidade, o século XX, e assim, o pote de ouro no final do arco-íris. Então, você chega nesses movimentos, nesses modelos como esse interesse, a sensibilidade do indivíduo, como um modelo que promete solução total para todos os problemas. E o modelo, eu acho que a vinda desse movimento de igreja centrada e mais tarde da formação espiritual é uma resposta à ideia de que o modelo ele tem prazo de validade enquanto o modelo tem a natureza de se esvaziar. Você pode explicar melhor essa última frase? Eu assisti isso. Então eu fui de uma geração... começando minha formação, iniciando meu ministério, terminando minha formação, iniciando meu ministério, onde o grande modelo do Brasil era igreja com propósito. Quem fala de igreja com propósito? Ninguém. Hoje ninguém. Hoje não mais. Aí o grande modelo era a rede ministerial. Quem fala de rede ministerial?
Ninguém. Que são 2 modelos de igreja sensível ao interessado. A célula era o grande modelo. Hoje você não tem mais a célula como aquele modelo único e singular. Agora, se você vai, por exemplo, na minha comunidade, você vai achar elementos do que o Bill Hybels falou. Você vai achar elementos organizacionais do que o Rick Warner falou. E você vai achar na minha comunidade a lógica que não se tinha quando eu era criança na igreja, de uma igreja pastoreada de forma centralizada em grupos pequenos. Nós temos tudo isso lá. Só que não como um modelo que promete solução, porque o modelo funciona mais ou menos assim. Descobre-se que liderança é o grande filão para o crescimento de uma igreja. Aí vem alguém e fala assim para mim, tem um curso em Nova York de liderança que você tem que fazer uma inscrição de no mínimo 12 líderes e o curso é $20 mil por líder. Aí eu descubro que eu não tenho 12 caras para isso na minha igreja, que falam inglês e podem ir lá, que eu não tenho $20 mil para cada um. Aí qual é a conclusão que eu chego? Então eu não posso formar líder, minha igreja nunca vai crescer. Não, liderança não é um modelo, liderança é um princípio bíblico na igreja. Então eu vou achar outros caminhos para fazer isso. Tem a ver com habilidades e dons, mas tem a ver mais com caráter, inclusive. Caráter. E eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o evangelho, a Bíblia, o corpo de Cristo, a comunidade local, para forjar líderes que glorifiquem a Cristo e edifiquem a igreja. Então, eu acho que esse movimento do pragmatismo e da forma excessiva, do foco excessivo na forma, é uma crença da modernidade, essa crença, né, do pote de ouro no fim do arco-íris, que o modelo vai resolver todos os problemas que foram levantados. E a vinda desse movimento centrado no evangelho é uma resposta a esse esvaziamento, que é a mesma coisa da resposta da pós-modernidade para a modernidade. Prometemos um mundo que nunca entregamos. Né? Então, quando nasce Keller, quando vem esses caras falando com a gente, eles estão dizendo, tá, a fórmula não resolveu tudo, mas não é a forma só. A forma tem seu valor, como eu disse. A gente vai encontrar Rick Warner ainda em muita igreja, vai encontrar Bill Hybels, vai encontrar a célula. Mas a essência estava lá, está aqui e vai estar amanhã. Acho que é isso que esses movimentos... Depois eu quero dizer mais algumas coisas. Tanto que o Trevin Wax, ele aponta que a herança desse movimento muitas vezes é vista na nossa igreja quando você tem sinalização, quando você tem pessoas recebendo os visitantes do lado de fora no estacionamento, quando você se empenha para organizar o seu ministério infantil de tal maneira que você vai oferecer algo organizado e que é hospitaleiro para o visitante. Quando você está fazendo a contabilidade de quantas pessoas você tem no culto, nos pequenos grupos e por aí vai. Tudo isso são questões que acabaram sendo enfatizadas por esse movimento. Por quê? Por causa dessa forma organizada. Sim, pragmática. E pragmática. E acho que tem E isso é bom, valor, a gente pode valor. manter, né? E talvez algo pra gente refletir e até talvez oferecer um alerta, um cuidado em como essa conversa é recebida, é que o modelo urbano não é o modelo que agora então deve ser implementado indiscriminadamente apenas em todos entendido, os lugares. Né? Apenas compreendido. Ele deve ser compreendido, mas... Respondido. Exatamente. Mas as igrejas precisam fazer a leitura de onde elas estão. Para que então elas possam interagir com aquilo que é essencial. Eu costumo dizer, Lucas, que a coisa mais feia é o pastor tiozão. Conhece o pastor tiozão? Pastor, você lembra que tinha aqueles... Eu conheço uns pastores que são tiozão, então, mas lembra que tinha aqueles comerciais da televisão que falava o cara que queria comprar um carro de jovem, que era o tiozão e tal, né? Acho que chama propaganda da Suquita, isso aí. Então. O pastor tiozão é aquele que vê... O Renan tá pondo a mão no rosto assim, falando, eu não acredito que vocês lembram disso. O pastor tiozão é aquele que vê a igreja da moda, parede preta, o cara que usa calça apertada, sapato de bico fino, usa camisa missional, xadrez, né? E aí ele fala, a igreja dele tá crescendo, a minha não. Então o que eu tenho que fazer pra minha igreja crescer? Pegar aquele modelo pra mim. E ele fica ridículo. Porque não é a pegada dele, não é a região dele, não é o público-alvo dele. E talvez ele não tenha parado para pensar que quem faz aquilo faz porque respondeu todas essas perguntas antes de fazer. Sim. Então a gente precisa, eu digo lá no seminário, que relevância é a interseção entre duas perguntas. Quem somos e onde estamos? Se você responde essas duas coisas, nasce uma terceira pergunta que é crucial. O que Deus quer fazer do que somos onde estamos? Então, eu preciso ser... Hoje, nos movimentos de plantação de igreja, nas redes, se fala de avaliação do plantador. A pessoa certa para o lugar certo, comunicando com o público-alvo certo. O Elder fala, né? Um amigo nosso, né? Como que você vai florescer onde Deus te plantou, né? Isso. Exatamente essa mentalidade. Né? Então, eu concordo profundamente com o Lucas. De que uma igreja, ela não é
worshipeira, dialogal, que tem um pastor que prega por 35 minutos, que usa roupa X, porque esse é o jeito certo de fazer. Porque talvez naquele lugar, naquele contexto, para aquilo lá funcionou. É só modelo. É só modelo. Em outro lugar, precisa-se de outros diálogos, outros modelos, mas sempre pregando o mesmo evangelho. Acho que aqui é o grande barato da coisa. Diferencial, né? Porque modelo, em alguma medida, acho que você concorda com isso, é sempre uma resposta ao momento histórico que se vive e a maneira como a cultura se E expressa. por isso sempre se esvaziará. Ele vai passar. Sempre. O modelo sempre vai passar. Talvez daqui 10 anos vamos estar pintando a parede na igreja de cor de laranja. Fala aquele negócio que você falou um dia pra mim sobre o negócio, a necessidade de replantar uma igreja de tempos Cara, em eu tempos. não sei se eu lembro. Ele fala sempre isso pra mim. Não é eu que falo. Isso tá na ciência da plantação. Dizem hoje que uma igreja precisa ser replantada a cada 5 anos. Ela precisa ser reavaliada, repensada nos seus fundamentos a cada 5 anos. Nós temos aqui na nossa igreja um acróstico que a gente chama faces, né? As faces da nossa igreja. São 5 coisas, cada letra é uma palavra, é uma frase. E a gente diz assim, nós temos essa face. E nada dessa face, se a gente falasse para vocês quais são, nada tá ligado a modelo. Nada tá ligado à estética. Nada tá ligado à forma que a gente faz. Tudo tá ligado a quem somos, a nossa identidade. Só que nós temos uma estética. Nós temos uma forma em nossa igreja que tenta, com erros e acertos, como todos os modelos, imergir essas faces, para que os outros vejam e por elas sejam espiritualmente formados em Cristo. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Hoje a gente faz de um jeito, daqui 5 anos faremos de outro. O que nós não queremos mudar? Essas faces da nossa comunidade. E precisa ser reavaliado porque o contexto em que você está inserido, ele está em constante transformação. Isso, exatamente. Não é a teologia que mudou e a igreja que mudou, né? O mundo que a igreja interage mudou. A cidade onde você está inserido está em uma transformação acelerada, considerando todas as revoluções tecnológicas que a gente está vivendo. Acho que isso envolve aquilo que você sempre fala também, da gente ser do pastor ser capaz de ler tanto as escrituras, aquele que interpreta as escrituras, mas também a habilidade de interpretar pessoas. Isso. De entender o que pessoas estão vivendo, de entender quais os dilemas das E pessoas. por isso que a gente precisa de esposa. Exatamente. Esposa ajuda Elas demais. ajudam. Eu pastorei elas por ajudam. 11 anos uma igreja que eu plantei. Quando eu estava chegando perto dos 10 anos nessa igreja, minha esposa olhou para mim e disse assim, está na hora de irmos embora. Aí você me pergunta, qual era o problema? Nenhum, zero. Talvez fosse o nosso melhor momento na igreja. Mas ela via coisas em mim que eu não via. E aí ela disse assim, tá na hora de irmos embora. E eu olhei para ela, eu nunca vou esquecer disso. Eu falei, eu nunca vou embora daqui. Eu fiz isso aqui. E aí realmente a igreja era muito legal. E eu me lembro que desde que eu falei aquilo, o Espírito colocou um peso em mim, eu tenho certeza. Que eu pegava essa garrafinha, tirava daqui e colocava ali com uma facilidade singular. Eu comecei a fazer o mesmo movimento com uma dificuldade incrível. Por causa da minha arrogância, do que eu falei pra ela. Jesus pesou em mim isso. Mas Toda vez que você fala nunca, Deus dá um sorrisinho de canto de boca e fala, isso aí. Nunca é muitas vezes. vamos ver. O braço de ferro, né? Se você tivesse no Tem grupo de algumas WhatsApp, histórias Deus. desse, um dia eu conto. Se você tivesse num grupo de WhatsApp, ele tinha mandado aquela figurinha do cara do The Chosen falando. Você vai... Mas aí ela me disse uma coisa que, cara, me quebrou e me ganhou pra tomar o passo de fazer esse movimento. Eu fui fazer uma viagem missionária na Índia. Fiquei uns dias lá, ela ficou sozinha, eu sozinho. Então a gente combinou orar por isso. Quando eu voltei, ela me disse assim, em algum momento, eu tava mais quebrado para aquilo, ela disse, você não combina com as pessoas dessa igreja. Você não combina com essa cidade. Você não combina com esse lugar. E não era uma crítica a mim nem à igreja. Era apenas uma constatação. Ela não estava dizendo, você é errado e eles são certos, eles são errados, você é certo. Vocês dois estão certos. Vocês só não combinam. Cara, aquilo foi libertador para mim, porque eu descobri que todos os pesos que eu carregava, em nome de ter que estar ali, porque ali Deus queria que eu estivesse, eu não precisava carregar. E a minha esposa foi voz de Jesus para me libertar daquilo. Então, eu acho que é isso, é esse movimento de entender onde Deus te plantou, como Ele quer te usar, e que você não precisa ser tudo que você acha que deve ser. Eu falei nessa sala aqui para nossa equipe, no backstage do culto semana passada, eu falei, o grande erro de um líder é achar que ele tem que fazer o que ele ouviu no seminário que um pastor faz, um líder faz, um ministro de música faz. Não, ele tem que fazer o que ele sabe fazer. Porque se você faz o que você não sabe, você começa a virar ridículo. E começa a cair no descaso de todo mundo. Você até às vezes faz pra cobrir um buraco, pra ajudar alguém. Mas você não vive fazendo isso. Porque não é você. Você se torna um fake de si mesmo, né?
Então, acho que é um pouco por aí essa questão do modelo e da essência, não sei. Como é que vocês acham que alguém que está ouvindo a gente e é membro de igreja, é líder de igreja, um pastor de igreja, que conselhos vocês dariam para que essas pessoas possam entender essas tendências, interpretar essas tendências e ao mesmo tempo se manter fiel ao evangelho, se manter fiel às escrituras? O que vocês dariam de conselhos práticos para poder fazer esse filtro do que a gente está conversando aqui agora? Eu sempre volto para a carta de Judas, né? Que sempre foi uma carta extremamente importante na minha vida, na minha compreensão das coisas da igreja, das coisas do evangelho. E Judas fala assim lá, é uma carta bem curtinha, né? E ele lembra o seguinte, a partir do verso 3: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, o Judas tinha um objetivo em escrever inicialmente, mas mudou devido à necessidade. Então a primeira coisa é saber que circunstâncias mudam. Quando as circunstâncias mudam, você tem que estar preparado para lidar com as novas circunstâncias. Foi o que o Judas fez. Sim. E a circunstância mudou, mas o objetivo dele, de certa forma, acabou sendo o mesmo, né? Lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós não morremos abraçados com modelos, nós não morremos abraçados com forma, nós morremos abraçados com o evangelho, com a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, enquanto nós estivermos associados ao cristianismo histórico, à fé histórica que os nossos pais preservaram, que os nossos antepassados preservaram e trouxeram até nós, voltando àquele dia lá, aquele domingo em que as mulheres chegam no túmulo e Jesus não está mais lá, isso que, enquanto nós estivermos apegados a isso, isso é que vai fazer a gente prosperar. E lá na frente ele vai dizer o seguinte, lá no final da carta. A carta é muito interessante. Aliás, eu apesar da... Eu não espero que... enfim, eu vou falar o que eu tenho que falar, né? Um livro que me impactou muito até hoje foi um livro chamado Guerra pela Verdade, do John MacArthur, que é uma exposição da Carta de Judas, que é feita no momento em que a igreja emergente estava no auge. Eu falei de igreja emergente mais cedo, mas que tem aplicações que são importantes até hoje. E no final ele termina o seguinte... a partir do verso, como eu falei, a carta pequena, né? Mas vocês, meus amados, verso 20, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, então edificando-se na fé santíssima, ou seja, se fundamentando na fé, orando no Espírito Santo, ou seja, orando, falando com o Senhor e dependendo do Espírito para nos guiar em nossas orações. Mantenham-se no amor de Deus, não nas formas, mas no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então, aguardando o Senhor Jesus, convivendo, amando, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, que é que ele está criticando os falsos mestres. E ele termina a carta com uma palavra linda. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. Essa passagem é linda. Ou seja, Deus é aquele que nos impede de tropeçar, que nos guarda. Então, às vezes, você entrou numa igreja, você está participando da vida de uma igreja que tem uma forma, que tem um modelo. E aí, de repente, a igreja percebe que aquilo ali não está legal. Cara, não morre abraçado com aquilo. E saiba que há sempre espaço diante de Deus, há sempre tempo diante de Deus para nós nos arrependermos e para nós irmos para uma outra direção. Porque é este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Ou seja, Jesus é o principal. E para terminar, é o seguinte... Eu sou o mais velho do grupo. Nesse momento em que nós gravamos esse podcast, eu tenho 45 anos. São 28 anos de vida cristã. É angustiante viver... Cara, o que você tem de cristianismo, eu tenho de idade. Exatamente. O Pedro tem 28 anos, é o mais novo do grupo nesse momento. Então, é angustiante nesse momento ver tudo que está... A velocidade com que as coisas mudam e não ter respostas para elas. Ver a fragmentação das faixas etárias na igreja e não saber como você construir o cimento que vai reunificar tudo. Porque nós temos uma população que está envelhecendo. A minha igreja, por exemplo, 1/3 da minha igreja, pelo que me consta, 1/3 da minha igreja tem mais de 65 anos.
E eu tenho que me relacionar eu sou presbítero na minha igreja, eu tenho que me relacionar com esses irmãos. Mas nós temos muitas crianças, muitos pré-adolescentes, muitos adolescentes na igreja. Eu tenho que me relacionar com eles também. Eu preguei num retiro de adolescentes da minha igreja há coisa de 2 semanas e eu fiquei meio assim, depois da primeira mensagem, eu não consegui conectar. A impressão que eu tive foi essa. Eu tive que mudar a estratégia inteira para me conectar com eles, para as outras mensagens da conferência lá funcionarem, né? Então, é meio angustiante. Então, nós temos que nos firmar naquilo que é a âncora da nossa fé e por estarmos no mesmo barco, aprendermos a conviver uns com os outros, amar uns aos outros, como Judas falou, entendendo que formas não são as coisas mais importantes. É muito fácil criticar. O fulano lá da igreja da parede preta, a igreja da música X. Cara, no final das contas, tem coisas que revelam um coração perverso, um coração que tem interesse só em questões mercadológicas, empreendedoras. Tem coisas que revelam um coração confuso, tem coisas que revelam um coração que está influenciado pelo modismo, mas nem todas essas coisas revelam isso. Às vezes a pessoa está numa igreja que tem uma parede preta ou uma igreja que é mais tradicional, mais conservadora, mas ela está vivendo ali o evangelho, se ancorando na fé, vivendo para Cristo, obedecendo a palavra, aplicando a palavra ao dia a dia dela, vivendo de maneira natural, indo para o trabalho dela, convivendo com a família dela, se relacionando com os amigos. Às vezes o cara é de uma igreja que todo dia tem culto, às vezes o cara é de uma igreja que só tem culto uma vez no domingo de manhã. A gente pode se orgulhar das formas dos dois lados, né? Exatamente. Eu nunca li Igreja Forma Essência do Gene Getz, né? Todo mundo fala desse livro. Bom. Eu nunca li. Todo mundo fala que é um livro excelente, mas quando eu penso no título Igreja Forma Essência, mais do que a forma, é a essência. Eu acho que Judas nos chama para a essência. Existe uma fé, de uma vez dada, de uma vez por todas dada aos santos. Nós abraçamos essa fé, nós militamos nessa fé e nós ancoramos a nossa vida nessa fé, né? E a forma deve servir à essência. Exato. E se em algum momento a gente está abrindo mão daquilo que é essencial pela forma, né? A gente errou. E Deus vai pesar a mão em nós. Exatamente. Deus vai pesar a mão em nós. E por isso que, se a forma deve ser adaptada de acordo com o contexto, ela deve ser reavaliada para servir melhor ainda a essência. Isso. Exatamente. Aquele momento que você já está perguntando finalmente pra gente? Na verdade, finalmente a gente já passou uns 3 minutos, assim. Tá, eu queria então dizer 3 coisinhas rápidas. Bem Por rápidas favor. mesmo. E eu acho que eu vou corroborar o que o Felipe falou, só vou dar alguns exemplos. Eu acho que eu diria 3 coisas para dar esses conselhos. 3 conselhos. 1, nós precisamos aprender a lutar pela unidade. Então essa é a primeira Excelente. coisa. Inclusive, ouçam o nosso episódio sobre triagem teológica, A vai te essência ajudar mesmo. muito. Eu não ouvi, eu não participei. Então, não podia. Então temos que ter unidade. Lutar pela unidade. Eu tenho dito para alunos que me perguntam assim às vezes: professor, você acha que eu devo ir para aquela igreja? E os alunos jovens, eles têm um problema. Os nossos mini pastores. Eles querem pastorear essas igrejas da moda. Isso é uma grande crise que nós vamos Porque viver. elas são da moda. Porque elas são da moda. Eles querem uma igreja de Elas são preta legais. e tal. Elas são instagramáveis. Eles querem a igreja instagramável. Eu tenho o pastor Tiozão e tenho os meus conceitos na plantação de igreja que eu falo lá no seminário. É a igreja instagramável. Isso vai gerar uma crise daqui a uns anos. Sim. Então, quando eles me perguntam, você acha que eu devo pastorear tal igreja? E normalmente é uma igreja tradicional. E a pergunta que ele está fazendo para mim é: por que não é uma igreja dialogal, né? Aquelas coisas. E eu digo Será que tem como eu transformar aquela igreja naquilo? Então É o que ele está perguntando. Eu sempre respondo assim, o seguinte metáfora, eu falo assim: se você me perguntasse, falasse assim para mim, Joel, eu só vou ser seu amigo se você tiver 1,80 m. Você já ouviu falando isso? Aí eu falo assim, cara, então a gente já saiu inimigo. Porque eu nunca vou ter 1,80 m. Então, se você tá indo pastorear aquela igreja que tem 1,60 m, esperando que ela tenha 1,80 m, cara, não vá. Só vá se você tiver certeza no seu coração que você pode amar aquela igreja caso ela tenha 1,60 m pro resto da vida. Porque Deus não chamou você para ser Messias dela. Ele já é o Messias dela no filho. Então não vá fazer isso. Então temos que lutar pela unidade. É o exemplo do Felipe. É os de cabelo branco, é a criança, é o adolescente. Unidade naquela igreja. Dito isso, tem um segundo conselho que eu daria. Nós precisamos de muitas igrejas numa cidade. Exatamente. A gente veio de uma cultura que é assim, fulano falava assim, vamos plantar uma igreja batista em Atibaia porque lá não tem um trabalho batista.
Isso é evangelismo. Essa cultura passou, não existe mais. Atibaia, a cidade que nós estamos aqui agora, precisa de tantas igrejas quantas forem possíveis existirem aqui. Pelo menos na nossa região, Pelo menos aqui. essa fase passou. Tem região do Brasil que ainda precisa... Não, eu digo não que passou aqui, passou esse mundo. Não existe, mas não é mais essa lógica. Então, se não também, nós começamos a construir uma comunidade que ela é uma coxa de retalhos. Ela tenta ser tudo para todo mundo. E a comunidade, de alguma maneira, enquanto uma instituição de teologia pública, de discipulado público, de fé pública, ela se traduz por uma comunicação, por um canal de comunicação. Uma linguagem. Uma linguagem. E canais de comunicação, eles são limitados. Eu não consigo falar com todo mundo o tempo todo, toda hora. Então, uma igreja tem um perfil. Aquelas duas... Aí, eu, de novo, remeto ao exemplo de Felipe, o segundo. As duas igrejas de amigos nossos. Então... tem gente que vai ficar bem aqui, tem gente que vai ficar aqui, muito bem na outra. Qual é a diferença uma da outra? A forma. Nesse caso que ele está trazendo, ambas são igrejas evangélicas, igrejas sérias, igrejas que pregam o evangelho com seriedade. A forma. Então você tem que ter numa cidade, porque se eu tenho que ser a igreja para todo mundo, em questão de canal de comunicação, eu viro uma boneca velha, como eu falo aqui na Revive, né? Eu estou tentando ser tudo e não sou nada. Né? Então, unidade, muitas igrejas... bíblicas com modelos distintos. E a terceira coisa, a gente tem que parar de achar que o que está precisando ser reformado no movimento eclesiológico é a estética. O que tem que ser reformado é a formação espiritual. É disso que nós precisamos. E aí, para terminar, eu me lembro que em 2003, como o Pedro falou, eu estava no seminário e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu vim de um ambiente muito legalista e tudo que eu conhecia de igreja, vindo da minha família, meu avô pastor, era tudo que eu não queria para minha vida. Só que eu não sabia nada além daquilo. E então um amigo meu me mandou para o congresso da CEPAL em Águas Lindóia, onde veio pela primeira vez, das únicas duas no Brasil, Tim Keller. E ele pregou no manuscrito O Deus Pródigo. Não tinha nem lançado ainda. E ele ensinou o filho mais velho. Filho mais velho. Que o filho mais velho era aquele religioso. E eu sempre tinha ouvido da outra perspectiva só. E eu me lembro que um pastor hoje muito famoso até aqui no Brasil, que estava do nosso lado, era jovem na época, bem escrachado, falou assim: ou esse senhorzinho, falou alto, ou esse senhorzinho é um desonesto, ele falou alto, ou a gente não conhece o evangelho. Cara, ele traduziu o meu sentimento. E eu voltei de lá com isso na cabeça. Não importa a igreja que o meu avô pastoreou, o modelo, o estilo, a estética. A questão da minha crise não era estética, era da formação da minha espiritualidade. Então, ouça o nosso primeiro podcast sobre pregar o evangelho. É aqui que está o ponto. Quer sair do seminário e plantar uma igreja? Considere a formação espiritual da sua igreja, não a cor da sua parede. Considere o jeito que você abre, aborda e entrega o texto bíblico, e não a camisa xadrez que você usa. Entenda o seu... um recorte e o xadrez é fora de moda. Entenda a sua celebração, o seu movimento celebrativo como uma contação do evangelho e não como a necessidade de tocar worship. Boa. E ponto, é isso. Exatamente. Boa. Muito hoje, bem. Aí eu entendi porque que hoje tinha um pastor lá com a gente que ele, foi a primeira vez em muitos anos que eu vi ele sem camisa xadrez. Passou. Tá moderno agora. Eu diria acho que quando a tensão é alcançar a nova geração, inclusive, a gente sempre foca no programa para alcançar a geração, né? O programa tem que ser melhor, tem que ser mais atrativo, tem que ter mais entretenimento e tudo mais. E nunca seremos tão bom quanto lá fora. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que contar, cara. Se o meu foco é eu me formei em teologia, não educação física. Eu não sei fazer evento, promoção de eventos. Não sei fazer recreação infantil, eu não sei dar aula de educação, eu não sei, sei pregar. Né? E mais ou menos, inclusive. Né? Agora, se eu tô fazendo igreja, eu trabalhando com o ministério com nova geração, e o meu foco é entretê-los, e eu quero que eles estão aqui porque eles acham isso legal, em algum momento eu vou perder. Vai ter uma festa de 15 anos mais legal que a minha igreja. Vai ter uma viagem pra Disney mais legal que a minha igreja. Vai ter um grupo de gente na casa jogando videogame que vai ser mais legal que o meu programa na igreja. Ou a sua energia e a criatividade vai acabar. Vai acabar. E daí você vai perder eles. Porque aquilo que você usa pra atrair eles é o que você vai precisar manter pra segurá-los. Agora, quando eu começo a responder os dilemas que são os dilemas do coração deles, que ninguém tá respondendo, ele olha e fala assim, opa,
tem alguém que se preocupa comigo ao ponto de dizer o que eu não tô perguntando, mas que eu gostaria de muito saber. Ele não quer um Faustão, ele quer um pastor. Exatamente. Ele quer alguém que fala sobre o caos que tá a casa dele, que os pais estão se divorciando. Ele quer que alguém que responda as lutas que ele tá tendo com diz respeito à sua identidade, à sua sexualidade. Ele quer que alguém que diga pra ele assim, tudo bem ser como você é, e se você não tem amigos aqui, pode ter amigos pra você. Ele quer alguém que diga pra ele assim, se ninguém gosta de você do jeito, Jesus te aceita como você tá, e ele se recusa a deixar você continuar assim. Ele tem um projeto melhor pro que o seu, pra sua vida. E eu acho que isso faz com que a nova geração olhe e diga assim, tudo bem, se o meu pastor de jovens nem é descolado e se veste bem como eu, que sou um pastor de jovens que não sou descolado e não me visto bem. Você não é descolado, Pedro? Não, longe disso. Até porque eu uso a palavra descolado. E pessoas descoladas não falam... nem usa mais essa palavra. O meu óculos nem é quadrado, Ele usa nem camisa xadrez de flanela. Meu óculos nem é redondo, ele é quadrado, entendeu? Mas eu acho que existe um diálogo acontecendo que tá, de novo, tá além da estética da forma do adolescente. Isso aí. Alguém tá dizendo pra ele assim, Jesus se importa com você. Formação ele tem espiritual respostas dele. aos seus dilemas. Sim. Às vezes o pessoal olha, tipo, que legal, um monte de adolescente tem na sua igreja, as pessoas me perguntam, cara, o que você tá fazendo no programa com eles? É sempre a mesma pergunta. O que você tá fazendo no programa com eles? Como se o programa fosse o motor pelo qual eles estão. O que acontece, Edu? Eu respondo e isso frustra. Porque eu falei assim, cara, eu canto, eu prego, a gente conversa em pequeno grupo, a gente come e joga. O cara olha pra assim, nossa, mas é o que eu tô fazendo. Eu falei assim, porque a questão não tá no programa. Eu acho que em alguma medida a questão tá no que eu tô dizendo e no que eu tô fomentando a partir do que eu tô dizendo. Acho que isso é que tá a grande diferença. Eu estou dizendo coisas pra eles que são centradas em Jesus e eu estou fazendo com que eles reverberem isso na casa e na cidade. Eu acho que isso faz toda a diferença. Queridos, que alegria, muito prazer mais uma vez Desculpa, poder... cara, da gente... Pra parar de pedir desculpa. Mas essa é uma desculpa importante. E eu vou começar de novo, porque eu vou cortar essa parte. Nós acabamos com o seu tempo. Queridos, um prazer sempre estar com vocês e tenho certeza que esse papo foi muito edificante para quem está em casa, perdido entre modelos, relembrar do poder e da relevância do Evangelho. Nós temos uma mensagem que é milenar, mas que ainda hoje tem o poder de transformar corações. Isso que a gente não pode esquecer. Quando a gente abre as Escrituras, a gente fala do Evangelho vivo, que transforma, que é relevante e que faz que pessoas sejam transportadas do reino das trevas para o reino do Filho amado. É isso que nós proclamamos todos os domingos. Amém. E se você gostou desse episódio, vem participar com a gente dessa conversa. Comenta no nosso... comenta no vídeo no YouTube, coloque um comentário novo no Instagram. Poxa, é muito importante pra gente poder ouvir você, saber como você tem recebido essa conversa e poder fazer com que você participe dela com a gente também. Amém. É sempre uma alegria poder receber todos os feedbacks e queremos agradecer, inclusive, você que já tem feito isso, os comentários que você tem colocado nas redes sociais. Pra gente é edificante. Cada um de nós fazemos esse trabalho, esse podcast por amor, pela vontade e pela alegria e pelo privilégio de proclamar e anunciar o Evangelho. Amém. E saber que está sendo útil para você, sabendo que você está sendo edificado com essa mensagem, para nós é extremamente gratificante. Um grande abraço e até semana que vem com mais um Fora de Sala. A gente se vê por aí.